Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 846. Nós estamos falando sobre livre-arbítrio. Vamos lá? 846. O organismo não exerce alguma influência sobre os atos da vida? Caso haja essa influência, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria, que pode dificultar as suas manifestações. Daí porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. O instrumento, porém, não confere a faculdade. Aliás, é preciso que se distingam as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem um instinto do assassínio, seguramente é seu próprio espírito que o possui e lhe transmite, e não os seus órgãos. Aquele que aniquila o pensamento para ocupar-se apenas da matéria torna-se semelhante ao bruto, e ainda pior que este, pois não pensa mais em se prevenir contra o mal. É nisso que incorre em falta, visto que assim procede pela própria vontade. Muito bem. Influência da matéria. As pessoas dizem muitas vezes que têm dificuldade de mudança. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Essa relação não existe por causa do corpo. É o espírito que sente, é o espírito que pensa, é o espírito que decide. Então, diante das circunstâncias exteriores, nós podemos tomar atitudes diferentes. Ele fala do assassínio, né? Uma pessoa que tem tendências a tirar a vida de outras pessoas. Não é o cérebro dele que pensa assim, mas o espírito, que traz de outras vidas essa tendência. Uma pessoa que reencarna num corpo com uma certa deficiência de mobilidade, por exemplo, ela é paralítica, então ela não consegue andar. Aquele espírito reencarnante, ele pode agir diante da sociedade como uma pessoa extremamente revoltada diante das circunstâncias da vida. Ele pode maltratar seus familiares, que tudo fazem para que ele tenha uma vida melhor, e sofrer durante toda uma encarnação, ou ele pode se transformar num atleta paralímpico, aceitando com resignação as limitações e lutando para vencê-las. Então, o corpo não o impede de ser feliz, porque ele toma essa atitude. Ele vai treinar, vai se aprimorar, vai fazer o melhor ao seu alcance. E isso porque o espírito decidiu assim. Então, o corpo não limita a ação do espírito nesse sentido, porque temos o poder de decidir. É claro que renascer ou reencarnar num corpo com uma deficiência física está relacionado com a lei de causa e efeito. Então, existe uma causa para que vivamos esse efeito. Mas essa causa vai ser sempre justa e misericordiosa, porque Deus nos oferece segundo as nossas forças. Então, a decisão de nos resignarmos diante das situações da vida, de nos resignarmos quando notamos uma tendência ruim na nossa personalidade. Por exemplo, a pessoa está feliz, está tranquila, mantém um bom relacionamento, até que o outro o contrarie. Quando o outro vai contra a sua vontade, aí nasce uma revolta, nasce um sentido de traição. A pessoa está me traindo, porque não concorda mais comigo. Então, essa é uma situação que nós precisamos repensar. O que precisamos fazer conosco? Quais as mudanças que nós precisamos fazer conosco para que possamos ter uma relação melhor, aceitando que o outro é livre para escolher seus caminhos. Então percebam que o corpo traz limitações, ele está relacionado com as nossas vidas anteriores, mas a decisão de sermos felizes ou infelizes, revoltados ou resignados, é nossa. É o espírito que decide. Então o corpo não influencia no nosso livre-arbítrio.
Ele nos dá uma oportunidade, sempre misericordiosa, porque Deus assim o é. 847. A aberração das faculdades. Perdão, 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e, desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, em outras existências, tenha sido fútil e orgulhoso ou possa ter utilizado mal as suas faculdades. Esse espírito poderá renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre por efeito desse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É aí que está a ação da matéria. Então, acabei me antecipando e respondendo ou analisando essa questão juntamente com a questão anterior. Renascemos segundo a nossa necessidade, em respeito à justiça de Deus e à lei de causa e efeito. Então, o que nós vivemos hoje, esse corpo que nós recebemos, essa família, esse país, tudo está relacionado com a nossa necessidade evolutiva. Ela é justa e é misericordiosa. O corpo vai nos impedir de agir. Então, uma pessoa que tem uma deficiência cerebral grave, o espírito está ali aprisionado. Ele está sentindo, ele está convivendo com as pessoas, mas não consegue se manifestar. Isso também é uma prova. Mas ele ainda tem a escolha de ser resignado diante da sua situação e, portanto, resgatar os erros e evoluir, ou se revoltar com ela. Então, apesar da limitação, o livre-arbítrio é mantido. Nós sempre podemos escolher sermos felizes diante do que Deus nos oferece. É uma questão de entender e aceitar aquilo que a vida nos oferece com resignação, conscientes da justiça e da misericórdia do Pai. Mas essa decisão é livre. Cada um reage segundo as suas intenções, os seus sentimentos íntimos. Por isso, o livre-arbítrio sempre é preservado. Deus não impõe a sua vontade. Nós acabamos passando por situações que foram geradas pelas nossas decisões anteriores. Então, está relacionada com o nosso livre-arbítrio. E aceitar as consequências dos nossos atos é um meio de sermos felizes, independente do que acontece com o exterior. 848. A aberração das faculdades intelectuais pela embriaguez servirá de desculpa aos atos reprováveis? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Então, está bem relacionado ao livre-arbítrio também. Ele fala assim, ele só agiu daquela forma porque estava embriagado. Mas ele decidiu estar embriagado. Ele escolheu essa situação e corre o risco pelas suas próprias decisões. Então, mais uma vez, é o livre-arbítrio que prevalece. 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas assim como a criança aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que ele. É como a criança. A criança, ela depende do auxílio dos pais, porque não tem ainda a formação adequada para tomar suas próprias decisões. Perdão. Os espíritos recém-criados são como crianças. Eles vão receber corpos mais endurecidos, como eram os homens da caverna. Eles vão viver mais em função do instinto do que da razão, mas sem abrir mão da razão. Também eles decidem melhorar-se, como acontece com tudo no universo. Nada fica estanque, tudo evolui. Então, dentro das limitações de uma criança que ainda não sabe ler,
existe a decisão dela de aprender a ler. Ela recebe a influência do meio, mas é pela vontade dela que ela vai fazer os exercícios e vai começar a aprender a ler. Essa é a ação do livre-arbítrio diante de uma situação inevitável, que é o projeto, o início da infância. Então, percebemos o quê? Que os espíritos que adquirem a razão, passaram ao estado hominal, desde as primeiras encarnações, eles já têm esse poder de decisão, mas ela é apropriada ao grau em que eles se encontram. Então, uma criança que ainda não sabe ler, não pode escolher ler um livro que ela não compreende. Ela vai ter a limitação do corpo daquele momento e aprender a ler com instrumentos que são apropriados à sua idade. À medida em que ela vai aprendendo, ela vai galgando novos livros, vai aprendendo ao raciocínio, vai se desenvolvendo. Assim é com o espírito, que vai vencendo os instintos e tendo a predominância mais tarde do sentimento, ao invés do instinto. 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas nos deixa a responsabilidade dos pouquíssimos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Então, sim, o padrão social é uma prova para o espírito. Isso não está relacionado especificamente com a ausência de bens materiais. Muitas vezes o excesso de bens materiais é uma prova muito complicada, em que a pessoa adquire a soberba, o orgulho, e acaba assumindo muitos compromissos diante da vida. O que nós podemos dizer é que seremos felizes ou infelizes não pelas circunstâncias que a vida nos ofereceu, mas pela forma com que lidamos com ela. É a nossa resignação, é o nosso esforço para modificar as situações que não nos agradam de uma forma fraterna, honesta, através do trabalho, do esforço, da busca do conhecimento. Todas essas ações são decisões de quem está buscando. Então, uma pessoa que nasce numa situação de pobreza material pode se revoltar e viver da mendicância e aceitando aquilo. Eu não tenho nada, não quero nada. E ali ele vai permanecer. Por quê? Estacionário. Não faz um esforço para sair dali. Mas é o livre-arbítrio. Decidir sair, desejar vencer os vícios, desejar vencer a doença, desejar buscar novos conhecimentos, o aprimoramento profissional, intelectual, tudo isso está no nosso poder de decisão. É a nossa liberdade de escolher por quais caminhos nós vamos chegar à perfeição para a qual Deus nos criou. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem, vamos continuar a partir da questão 851 e o tema fatalidade. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelas reflexões que nos foram oferecidas, que colocam em nossas mãos o poder de decidir se seremos felizes, infelizes, revoltados, serenos. Tudo depende da nossa própria vontade. E que possamos perceber, ter olhos para ver a justiça do Pai e a sua misericórdia, que está sempre presente em cada circunstância da vida. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.